Fala, fala, galerinha! Tudo bem? Estamos aqui para mais uma videoaula, onde na videoaula de hoje nós vamos dar sequência, tá? A seguinte pergunta: What time is it? What time is it? Ou seja, que horas são, tá? Onde você vai precisar, para responder as horas em inglês, saber os números. Tá? Tio, mas por que que nós vamos precisar saber os números? Porque quando você visualizar o meu relógio, tá? Por exemplo, em um relógio digital, como por exemplo 4:20, você vai precisar dizer para mim em inglês. Aí para isso você vai precisar identificar que este número aqui é o 4 e que este número aqui que representa os minutos é o 20. Beleza? Com outro, por exemplo, 6:50. Tá? Quando for 6:50, você precisa identificar que o número 6 é o 6 e o número 50, 50. Beleza? Vamos lá. Continuando aqui, tá? Quando você for pensar em um relógio, você tem que pensar em dois tipos de relógio. Primeiro, no meu relógio digital e o meu relógio analógico. O relógio digital é aquele que você bate o olho e você já identifica por meio dos números, visualizando os números, tá? Como, por exemplo, esse aqui que eu acabei de colocar, 4:20, 4:20, 6:50, 6:50, beleza? Mas aí quando ele vier para o relógio dito analógico, nós precisamos identificar os tipos de ponteiro, tá certo? E para isso, eu separei aqui algumas questõezinhas para nós respondermos. Pessoal, seguinte, vamos começar pela forma mais simples, que é no caso pelo relógio digital. Quando for aqui para o relógio analógico, eu explico para vocês com base nos ponteiros, minuto e hora, beleza? Quando você parar para olhar aqui para as horas do meu relógio, o que é que você vai observar, certo? A numeração. E a numeração é imprescindível que você saiba ela em inglês, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, até o número 60. 1, 2, 60. Ok? Aí você pegou, vamos olhar aqui para esse primeiro. Tio, eu estou vendo que nesse primeiro relógio aqui são 2 horas, certo? 2 horas, mas vamos começar a responder essas horas em inglês. O que é que você vai fazer, tá? Sempre você vai iniciar as respostas por it is. Sempre. Não importa o horário, beleza? Aí você olha, tio, eu tô vendo aqui, se dá para ver direitinho, certo? São 2 horas. Show. Como é que você vai fazer? Se são 2 horas, como é o número 2 em inglês? Show. Two. It is two. Ok? Aqui você está vendo, são 2 horas. O que é que você vai fazer? Em inglês, quando você for usar a expressão horas, tá? Você vai escrever o'clock. Então, in English, it is 2 o'clock. Para simbolizar que são 2 horas. Tio, se for 3 horas, it is 3 o'clock. 4 horas, it is 4 o'clock. 5 horas, it is 5 o'clock. 10 horas, it is 10 o'clock. Por isso que eu falei que é bom que vocês precisam saber os números, tá bom? Quando nós formos aqui para o nosso relógio chamado digital, você vai precisar ter duas coisas em mente. Primeira coisa, se for a chamada hora fechada, você vai usar a expressão o'clock. 2 horas, 2 o'clock. 3 horas, 3 o'clock. 4 horas, 4 o'clock. Beleza? Porém, se os minutos aparecerem, como aparecem aqui, por exemplo, no meu item B, que são 4:30, o que é que você vai ter que fazer? Tá? Sempre
iniciando as frases por it is. Ok? Sempre. Depois, o que é que você faz? Você segue a sequência dos números. Quem é que está aparecendo aí primeiro? O número 4 ou o número 30? Número 4. Como é o 4 em inglês, pessoal? For. Então, você vai e escreve aqui, ó. It is for. For. Beleza. Aí eu tô vendo aqui, tio. Tem que botar o 30, né? Tem que colocar o 30. E como é o 30 em inglês? Aí você vai, você pensa, você lembra que eu disse para vocês que vocês precisam ter em mente os números, tá certo? Vocês precisam saber decorar. Decorar ou não, vocês precisam aprender, na verdade, né? Os números de 1 a 60 em inglês. Por quê? Porque o 30 tá entre o intervalo 1 e 60, que são os meus minutos. E aí você vai saber que, por exemplo, que o 30 é 30. Ou seja, it is for 30. Ok? 9:15. It is 9:15. 9, que é o 9, 15. Ok? Por isso que vocês precisam aprender os númerozinhos em inglês. Tá bom? Na próxima videoaula, eu vou mostrar para vocês como a gente vai identificar as horas por meio do relógio chamado relógio analógico, onde nós precisamos olhar para o ponteiro e identificar. Tá bom? No mais é isso. Grande abraço para vocês e até a nossa próxima videoaula. Valeu, meu povo. Tchau, tchau.